Você já escutou falar que dormir bem é essencial para a saúde física e para a saúde mental. Mas é muito triste saber que muitos profissionais da área da saúde, muitos psicólogos, psicólogas, não sabem ajudar o seu paciente no que se refere a um sono de qualidade. Apenas ter higiene do sono não significa utilizar a psicologia a favor de um sono de qualidade. Mas você sabe que dormir bem é fundamental. Você já escutou isso de tantas pessoas, talvez na sua casa, com seu pai, sua mãe. O médico, a médica, todos sabem da importância do sono, inclusive para pacientes que têm uma depressão, uma ansiedade refratária. É importantíssimo cuidar do sono. Dormir não é apenas bom para aquela noite em que o indivíduo tem uma boa noite de sono. Dormir é bom no dia e também no dia posterior. Dormir é bom para a vida, porque dormir significa ter melhor imunidade, dormir significa ter uma vida mental mais ativa, de maneira especial a partir dos 50, 60, 70 anos. Dormir é fundamental. Quanto maior a dificuldade que o indivíduo tem para dormir, maior será a dificuldade para se ver livre de um transtorno, de uma doença. Hoje nós sabemos que os aspectos de comorbidades são muito intensos para aquele indivíduo que tem dificuldade para dormir. Por isso, você precisa ser um psicoterapeuta expert em psicologia do sono. E por quê? Para manter-se saudável, para lidar com as rotinas da nossa vida, para ter uma vida mental mais equilibrada, para melhorar a qualidade da vida, a qualidade da nossa vida como um todo e ainda aumentar a longevidade do seu paciente e do seu cliente, você precisa entender de sono. O sono, ele é um processo vital, porque ele integra diversos aspectos da nossa vida. De maneira especial, o sono, ele impacta diretamente no nosso equilíbrio psíquico, equilíbrio neurológico e equilíbrio hormonal. Por isso a importância de entender como é que todo esse processo acontece. Mas nem sempre nós conseguimos fazer com que o nosso cliente tenha boas noites de sono. E por quê? Porque os aspectos da nossa rotina, excesso de cochilos durante o dia, porque não teve uma boa noite, má higiene do sono, excesso de tempo na cama, são diversos aspectos que precisam ser vistos. Mas existem técnicas específicas e você precisa entender como é que funcionam essas técnicas. Os seres humanos, eles têm uma necessidade natural de se engajar com as ocupações. Nós somos seres ocupacionais. Nós nos ocupamos no nosso trabalho, na escola, na faculdade, com compromissos sociais. As ocupações são aspectos muito importantes da nossa vida. Com a ocupação, nós conseguimos direcionar um significado para nós mesmos e também para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que são importantes para nós. Por isso, você precisa entender, e o seu paciente também precisa entender, que as ocupações fazem parte da vida, mas essas ocupações precisam ser muito bem gerenciadas e cuidadas. Sobretudo, porque a ocupação é fundamental, porque nos traz um significado. Mas a ocupação que temos diariamente pode ser um fator de risco, sim, para um bom equilíbrio mental, de maneira especial porque pode comprometer o aspecto sono. Por isso, o mais importante é gestar, criar harmonia na nossa vida. Você profissional da saúde mental, você sabe muito bem que a harmonia entre todas essas ocupações é fundamental para termos de fato saúde, seja para nós mesmos, seja para os nossos clientes e pacientes. Agora, atualmente são poucas pessoas que conseguem disciplinar a própria rotina e realizar as atividades em horários regulares, isto é, durante o dia, trabalhar, se ocupar e durante a noite, dormir. Nós deixamos muitas vezes um sono de lado para priorizarmos tantas outras coisas. E o grande problema é que esta falta de sono pode impactar na nossa vida enquanto terapeuta, mas impacta principalmente
naquele cliente, naquele paciente que já está passando por um transtorno neuropsiquiátrico. Por isso, você, profissional da área da saúde, precisa se tornar um expert em psicologia do sono, para ajudar a si mesmo e também para ajudar outras pessoas, para ajudar o seu paciente, o seu cliente a ter uma vida de maior qualidade e conseguir enfrentar este transtorno de uma forma mais adequada. Por isso, é muito importante conhecer o relógio biológico. Como é que o nosso relógio biológico funciona? Existe um autor que é um dos principais autores acerca do funcionamento do relógio biológico, do ritmo circadiano, que é o Martinez. Ele nos lembra que o nosso sono, como qualquer outra ocupação, necessita de um tempo que seja dedicado a ele para garantir que ele ocorra de forma satisfatória. Por quê? Os mecanismos do nosso sono, eles requerem sim que o indivíduo, que o sujeito, inicialmente tenha um período de latência, de descanso para poder dormir. Todos nós precisamos entender que o sono, ele é um processo ativo. Dormir, para que você durma bem, é necessário você se preparar desde amanhã para ter uma excelente noite de sono. Por isso, se você quer entender um pouco melhor como é que funciona a psicologia do sono e como é que você pode ajudar o seu paciente e o seu cliente, fique comigo que a partir de agora entenderemos muito melhor como é que funciona o nosso ritmo biológico, o nosso relógio interno. Toda a literatura em psicologia do sono aqui no Brasil, ela é muito escassa. E por quê? Porque a psicologia do sono, ela é uma temática muito recente. E aí o que nós temos? Nós temos um material vasto direcionado às crianças. A psicologia infantil sempre trabalhou o sono porque nós entendemos que o hormônio do crescimento só é produzido no sono. Por isso que a própria pediatria sempre se preocupou com o sono, mas a psicologia muitas vezes deixou de lado. Mas agora a psicologia quer retomar a sua importância, a importância da psicologia do sono, justamente porque nós estamos vivendo tempos desafiadores. E aí, você entendendo como é que a psicologia do sono pode ser utilizada de maneira especial nesse ambiente de urbanização, onde as cidades estão funcionando de uma forma enlouquecedora e quantas pessoas valorizam pouco o sono. Eu garanto que você já escutou a seguinte frase de alguns gurus aí do empreendedorismo, enfim. Você já escutou o seguinte: enquanto eles dormem, eu trabalho. Enquanto eles dormem, eu estudo. Espera aí. O sono é fundamental para que você tenha sucesso no seu trabalho. O sono é fundamental para a sua memória. O sono é fundamental para a sua atenção. Como é que você vai virar à noite estudando se esta informação não está sendo cristalizada por meio do sono? O sono é um fator primordial e muitas vezes ele foi deixado de lado exatamente dentro desta correria enlouquecedora que estamos vivendo. Você, profissional da área da saúde, se você atende, por exemplo, trabalhadores que atuam à noite com trabalhos de turnos, você sabe que ele vai ter uma chance muito maior de desenvolver transtornos neuropsiquiátricos e ainda outros transtornos, outras comorbidades médicas, como uma questão cardíaca, obesidade e diabetes. E quando você começa a entender melhor todo esse funcionamento e o que você pode proporcionar a este trabalhador para que estes riscos sejam minimizados, você está ajudando para que eles tenham vida e uma vida de maior qualidade. Muitos trabalhadores têm realmente uma verdadeira perturbação na sua vida por conta de uma qualidade de sono irregular. O sono, ele deve ser uma ocupação, mas ele não pode ser uma ocupação que por vezes é tido como sendo algo menos importante. Perda de tempo. A privação de sono oferece um risco muito importante para a saúde do seu cliente, do seu paciente. Por isso que você precisa entender cada vez mais como é que todas estas coisas funcionam. Nós precisamos diminuir o sofrimento do paciente, as mazelas. E aí a psicologia do sono, ela vem realmente com uma grande missão, que é ser reintroduzida no Brasil e promover uma verdadeira expansão em todo o território nacional. E por quê?
muitas vezes as pessoas ainda têm dificuldade por não valorizar os aspectos cognitivos, os aspectos comportamentais na promoção de um sono de qualidade. Segundo diversos estudos científicos, inclusive um estudo divulgado há pouco tempo da Society of Behavioral Sleep Medicine, concluiu que o Brasil realmente ainda carece muito de experimentos, estudos e conhecimento acerca da psicologia do sono. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu te convido a fazer parte da nossa missão. Gestar terapeutas experts em psicologia do sono para poder de verdade ajudar seus pacientes e seus clientes no enfrentamento dos distúrbios do sono. Por isso, é muito importante você ter este referencial, e é um referencial que é estruturado, é um referencial que é validado cientificamente. A abordagem que eu atuo na psicologia do sono é a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. Uma técnica referenciada por todas as grandes instituições do Brasil e do mundo no enfrentamento da insônia. É uma técnica tida como padrão ouro. Por isso que diversos materiais, inclusive de medicina do sono, da Unifesp, da USP, artigos de psicologia do sono, da Associação Brasileira do Sono, vem trazendo a importância da psicologia do sono e o quanto é importante os psicólogos e terapeutas entenderem disso cada vez mais. De acordo com Moore, que é um outro autor referencial desta área, o transtorno do sono, ele é dentro do transtorno do sono, o aspecto mais recorrente são sim as questões comportamentais e cognitivas. E isto, a medicação não ajuda. A medicação para o sono não vai ajudar o indivíduo a resolver seus conflitos cognitivos, nem mesmo corrigir os seus comportamentos diários, que muitas vezes vão contra um sono de qualidade. Nós temos diversas pesquisas científicas, de maneira especial no que se refere aos transtornos do sono por parte das crianças brasileiras. Quando nós paramos para estudar o funcionamento dos transtornos do sono para as crianças, percebemos que numa faixa muito importante, que é na faixa pré-escolar, aponta que 56% das crianças apresentam resistência para ir dormir, um aspecto comportamental. 30% destas crianças, elas apresentam problemas para adormecer. A latência de sono para elas é muito grande e isso pode impactar no desenvolvimento, inclusive na vida adulta. Muitos adultos que têm insônia, que relatam que possuem uma insônia desde a fase infantil, eles têm essa insônia porque lá atrás fatores comportamentais acabaram por sedimentar, cristalizar um comportamento de aumento de latência para o sono. Nessa pesquisa ainda, diz que cerca de 35% das crianças apresentam despertares frequentes durante a noite. Acorda muitas vezes. E os outros 35% desta pesquisa, eles apresentam uma sonolência exagerada durante o dia. Mas é claro, se tem uma latência, se tem despertares frequentes, é óbvio que vão apresentar sonolência. De maneira especial na faixa etária em que estão. Uma criança precisa de dormir de 10 a 12 horas por noite e isso não está acontecendo. Outros teóricos ainda da psicologia, por exemplo, Pires, escreveu um artigo em 2014 que ele divide a insônia comportamental infantil em insônia de associação para iniciar o sono, que faz referência a essa dependência de fatores externos para adormecer. E ainda a insônia por dificuldade de imposição de limites. Os pais não sabem o que fazer para a criança dormir. E o que eles fazem muitas vezes? Deixa a criança utilizar um dispositivo eletrônico, o celular, até o sono vir. E isso está acabando com o sono de qualidade das crianças. E por quê? Porque o ritmo biológico está ficando todo bagunçado. Essas crianças têm uma latência para dormir muito grande e, consequentemente, se não tem grande produção de melatonina, ela vai acordar muitas vezes durante a noite. Isso vai ocasionar um excesso de sonolência durante o dia, que vai impactar diretamente na performance escolar. É extremamente importante você
psicólogo, psicóloga que atende crianças, entender como é que o sono funciona também, entender de psicologia do sono. Quando nós falamos da insônia comportamental, não só para as crianças, em todas as faixas etárias, ela está ligada sim a uma higiene do sono inadequada. Realmente a criança e o adulto não têm uma boa higiene do sono, mas não é só isso. Tem dificuldade ainda com iluminação inapropriada. Tem outras dificuldades, como, por exemplo, aspectos comportamentais. Adultos utilizam excesso de cafeína, utilizam muito álcool. Por conta da pandemia, o uso e abuso de álcool aumentou demais. Pessoal usando muita internet na cama. Tudo isso vai impactar diretamente nos aspectos cognitivos e nos aspectos comportamentais. Por isso, treinar o seu paciente e o seu cliente para ter uma boa higiene do sono adequada, ele precisa ainda abandonar os hábitos que são hábitos nocivos. E muitas vezes esses hábitos nocivos vão impactar diretamente no ciclo sono-vigília. Tudo isso pode sim ser associado a uma intervenção de um psicoterapeuta do sono. Tudo isso pode levar pessoas a vencerem a insônia de uma forma natural. Inclusive, quando vamos atender, eu que tenho uma prática clínica dentro da psicologia do sono, quando eu vou atender pacientes, sejam crianças e adultos, nós percebemos que todas estas questões de higiene do sono são questões muito importantes. Inclusive, a Unifesp elaborou uma escala denominada Escala de Higiene do Sono para Crianças. E esta escala, ela começa a ser utilizada na prática clínica e ela vai mostrar diretamente que essas crianças estão com o tempo de sono inadequado, estão ainda com hábitos e comportamentos inadequados em relação ao sono. Por isso, quando você entende o que é que está acontecendo, você já sabe o que você deve fazer. E você, psicóloga, psicólogo, você terapeuta, se você quer ter esta escala para você, que foi desenvolvido por uma universidade de referência, basta me pedir inbox que eu posso encaminhar essa escala para você. E as principais questões que devem ser trabalhadas, seja para criança, seja para o adulto, é diminuir essa latência para pegar no sono, essa dificuldade, essa demora, esse tempo que a criança, o adulto, tem de aguardar para o sono vir. E aí, obviamente, as questões de higiene do sono são fundamentais e também controle de estímulos. Muitas vezes a pessoa tendo essa latência, ela vai ter uma dificuldade no despertar, de maneira especial as crianças. Entendendo tudo isso, como é que funciona, nós temos uma melhora, um progresso muito importante. Existem diversas técnicas da psicologia do sono que podem ser utilizadas na nossa prática diária. Psicologia do sono não é apenas higiene do sono. Higiene do sono é importante? Claro que é. Mas higiene do sono é um pedacinho do grande iceberg de ferramentas e técnicas da psicologia do sono. Entendendo como é que funcionam todas estas técnicas, você consegue ajudar o seu paciente, o seu cliente, a ter um sono que de fato seja um sono eficaz. Onde os pais entendem o que precisam fazer, onde os adultos entendam também o que está impactando no sono e a partir disso consigam desenvolver um sono restaurador. Um sono que ajuda no enfrentamento dos transtornos neuropsiquiátricos, um sono que auxilia nas comorbidades médicas, um sono que auxilia na qualidade de vida, hoje, amanhã e no futuro. Para que você, quando estiver lá na sua idade, fazendo parte dos setênios, você continue tendo qualidade de vida e autonomia para gerenciar a sua vida. Espero que você tenha aproveitado este conteúdo. Fique ligado porque temos diversos outros conteúdos onde eu vou mostrar a importância do diário do sono, das técnicas de relaxamento, técnicas de dessensibilização, técnica de exposição e tantas outras técnicas que fazem parte do arcabouço teórico da psicologia do sono. Por isso, se você quer se preparar, se você quer se tornar um terapeuta expert, fique conosco porque aqui tem muito conteúdo para você. Até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo.